Olá, paz do Senhor, esse é o seu canal EBD Viva. Toda semana nós estamos aqui para aprender uma porção da Palavra de Deus. O nosso livro-texto é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós meditamos nas lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aprender juntos, então, mais uma porção então da Palavra do Senhor. Pois o nosso livro-texto, como dissemos, é sem dúvida alguma o livro da capa preta, a Bíblia Sagrada, né? Eu me chamo pastor Júnior Pimentel, sou da Assembleia de Deus, Ministério Ibis de Vila Velha. Mando um abraço pro meu pastor Levi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque, capítulo 4, versículo 3. Chegamos à quinta lição do quarto trimestre. Estamos no ano de 2022, se aproximando do final, né? As lições que nós aprendemos faixa etária de adultos. O tema do trimestre é sobre a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Um breve recado: se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Se você é inscrito, clique no sininho para receber em primeira mão. E se você já é inscrito e clicou no sininho, compartilhe o nosso material para que ele chegue a outras pessoas. Vamos compartilhar e que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida. Eu te convido a ficar conosco, ganhar tempo, fixar o conteúdo da lição, pois, pela graça de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, nós teremos mais um aprendizado aí juntos da Palavra de Deus. A linguagem, como dizemos sempre, é fácil, objetiva, clara e respeita os tópicos e subtópicos da lição aplicada. É dinâmica também de cada lição. Que Deus abençoe o seu ministério. Muito bem, na lição anterior estudamos sobre quando se vai a glória de Deus. Que coisa triste, né? E vimos que Deus abandonou o templo e retirou a sua glória por causa de quê? Por causa das abominações do pecado do povo. E é muito triste. Deus não gosta, não suporta o pecado. Pois bem, hoje nós vamos estudar a lição de número 5, contra os falsos profetas, e entraremos no final da aula aptos a responder as seguintes perguntas. Qual era a sentença para os falsos profetas, segundo a lei de Moisés? A segunda pergunta é qual a palavra grega empregada na Septuaginta para os falsos profetas? Mais uma pergunta que nós estamos aptos a responder no final. O que indica o emprego metafórico da expressão raposas do deserto? Por que os falsos profetas não se intimidavam em seu ofício em relação à lei? Onde estão os atuais discípulos dos falsos profetas e o que estão fazendo? Vamos rapidamente para o texto áureo que está registrado em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A função do profeta no Antigo Testamento, irmãos, era de transmitir a mensagem de Deus ao povo, né? E do falso profeta. Eles transmitiam a mensagem do seu próprio coração, enganando o povo de Deus e os povos circunvizinhos. Vamos à verdade prática? Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. É muito perigoso atribuir a Deus uma mensagem falsa proveniente do coração do homem. Há consequências seríssimas e gravíssimas implicações para a vida cristã. Vamos aproveitar para fazer agora a leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje, que encontra-se registrada no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículos de 1 ao 10. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistes às brechas,
nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Veem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espera o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizes o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. A minha mão será contra os profetas que veem vaidade e adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem os registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que anda enganando meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal, não adubada. Olha só, irmãos, inicialmente nós veremos na lição de mestre que a palavra de Deus deixa muito claro, ela clarifica a existência dos falsos profetas no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus falou a respeito disso no Evangelho de Mateus. Olha só, porque surgirão falsos profetas, está lá em Mateus 24. Essa trágica realidade também estava presente no ministério do profeta Ezequiel. Este tinha uma palavra de juízo e os falsos profetas não. As palavras deles eram de bênçãos, de prosperidade, de paz. A presente lição é um alerta para o crente viver de maneira prudente. É preciso sensibilidade espiritual e discernimento de espírito para poder discernir a fonte das profecias. Agora vamos então aproveitar o tempo e ir diretamente aos objetivos da lição. Número 1 é conceituar o termo profeta. 2, refletir a respeito dos falsos profetas. 3, conscientizar a respeito das mensagens falsas. Na introdução da lição de hoje, nós temos que depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém com Deus, com seus príncipes, e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Eita, profeta corajoso! Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus. Dos profetas verdadeiros e da nação, o desafio maior para Jeremias também na cidade de Jerusalém e para Ezequiel lá na Babilônia era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado da fé. O ministério do profeta é um dom de Deus para a igreja atual. O profeta é chamado para falar segundo o coração do Pai. Mas nem sempre a sua mensagem é aceita. No Antigo Testamento, muitos sofreram perseguições terríveis por trazer aos israelitas a mensagem divina. A palavra-chave de hoje é falsidade. Tópico 1, sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar o povo de Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Ao passo que os sacerdotes apresentavam ao povo de Deus os falsos profetas. Eles, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Deus, do Deus Todo-Poderoso de Javé, e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Subtópico 1, o termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é Navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, ou seja, orador. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés em Horebe. Está lá em Êxodo capítulo 4, versículos 10 ao 15. E o texto esclarece que o significado do ofício: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão e teus irmãos será o teu profeta. Êxodo 7:1. Mas as três principais palavras hebraicas são Navi, Roé e Rosev, como aparece em 1 Crônicas 29:29.
Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. No Novo Testamento, os profetas não perderam a proeminência. Eles, juntamente com os apóstolos, diz o comentarista na lição de hoje, eram colunas atualmente. Temos na Bíblia a profecia, a maior profecia deixada por Deus para nós. Porém, o Senhor continua também a levantar e a usar os seus porta-vozes para revelar sua mensagem ao povo, né? Muito bem. Subtópico 2, outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para profetas como mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor e homens de Deus. Muito bem. A palavra do profeta, ou seja, a palavra profeta é de origem grega, profetes, de pro, que significa antes, e da raiz fé, o verbo feme, falar. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo, de prever o futuro, revelar algo impossível de se saber por meio dos discursos naturais, conforme nós vemos lá em 1 Samuel 9,6. O profeta no Antigo Testamento era uma pessoa incumbida para falar em nome de Deus, o Altíssimo. Fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino aqui na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo para os povos ou nações circunvizinhas a Israel, ou chamadas nações estranhas. Subtópico 3. Os falsos profetas. Profetizar falsamente era um crime em Israel sob pena de morte, conforme a lei de Moisés, Deuteronômio 13, 1-5. Um comentarista traz que, curiosamente, os mesmos termos hebraicos Navi, Roé e Rosé, usados para os profetas de Deus vivo, ou videntes, como Samuel e Gade, são também aplicados aos falsos profetas. E o contexto vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento, são que, às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega pseudoprofetas, falsos profetas, como está escrito lá em Jeremias capítulo 6, versículo 13. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, lá em 2 de Pedro 2,1, como nós vimos lá no texto áureo, né? No segundo trimestre de 2021, nós aprendemos também sobre os falsos profetas, né? Apesar do falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, ele fala bonito. Isso basta para que ele seja tido como verdadeiro, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós vemos que os falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o seu ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Não tenha medo, irmãos. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. O único caminho é quem? Jesus. Sinopse 1. Além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para esse ofício, ou seja, mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor. Os profetas do Antigo Testamento. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, na sua página 1001, traz que os profetas do Antigo Testamento eram homens de Deus que espiritualmente achavam-se muito acima dos seus contemporâneos. Nenhuma categoria em toda a literatura apresenta um quadro mais dramático do que os profetas do Antigo Testamento. Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros e os salmistas tinham cada um lugar distintivo na história de Israel, mas nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer
tanta influência na história da redenção? Muito bem, os profetas exerceram considerável influência sobre a composição do Antigo Testamento. Tal fato fica muito evidente na divisão tríplice da Bíblia hebraica lá, ó, a Torá, os profetas e os escritos. São esses três. Subtópico 2, sobre os falsos profetas. Lá em Ezequiel. Os dois lados, tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Como há bem, também há o mal. Como há galardão, há também castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto. O comentarista traz para nós essas verdades. A morte, como há céu. Há inferno, assim como também há profetas legítimos enviados por Deus. Há falsos profetas provenientes da parte de Satanás, irmãos. Temos que estar atentos. Lá em João capítulo 4, versículos 23 e 24, diz assim, Jesus falando, mas vem a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O comentarista da lição tem razão e nos traz a reflexão sobre estas importantes questões exaradas na Bíblia Sagrada. E fiquemos com a verdade, pois temos quem é o pai das luzes e também quem é o pai da mentira, né, irmãos? É isso aí. Quem o ladrão veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Nós temos um Salvador da humanidade e nós temos quem vive ao derredor como um leão buscando a quem possa tragar. Vamos, irmãos, rumo à glória, ao Salvador da humanidade, com Ele, por Ele. Subtópico 2, apresentação, a expressão profetas de Israel. Aí que nós vamos estudar. Ela só aparece 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém, conforme nós vemos aí em Jeremias 5, 30 e 31, quanto aos que estavam também entre os exilados na Babilônia, e também aos falsos doutrinadores da atualidade. Vamos lá como nós vimos no texto áudio. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo, os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando. É um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu próprio coração, quando vemos aí no 2º versículo da lição da leitura bíblica em classe que nós trazemos agora para vocês aí. Olha o que está escrito lá. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Temos que pedir a Deus discernimento de espírito, pois aconteceu nos tempos que Deus levantou o profeta Ezequiel, Jeremias e outros. E hoje não é diferente, irmãos. Tem joio e tem trigo, tem verdadeiro e tem falso. Lembro aqui, nós podemos trazer aqui uma meditação que está registrada em Mateus capítulo 13, versículos 17 a 30. Diz Jesus a parábola do joio e do trigo. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que o tiremos? Aí ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele também o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, junte primeiro o joio e amarrem-se em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Chegará o dia da colheita, amados.
Subtópico 3, o desserviço dos falsos profetas. Eles são chamados, como nós vimos aqui no versículo anterior, de loucos. Em hebraico é Nabal, ser insensato, tolo. O Nabal afronta a Deus, zomba daqueles que confiam em Deus e não acredita em Deus. Lá em Ezequiel, ele afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, usa o nome de Deus, conta mentira em nome de Deus, que o inimigo afrontou o Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Está lá em Salmo 74, 18. Irmãos, hoje a profecia é a palavra de Deus para nós. Lá em Isaías 53, está registrado nas palavras inspiradas por Deus ao profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? O falso profeta presta um serviço ao mal. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 7, 22 e 23. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Parecem verdadeiros, mas são falsos. Propagam fake news, ou seja, falsas notícias. O evangelho não, o evangelho são boas novas de salvação, Vamos ao subtópico número 4, as raposas do deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas, em cidades e civilizações devastadas. Nosso comentarista Ezequias Soares nos traz que, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais é uma linguagem, uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação. E hoje, a Igreja de Cristo, também da mesma forma. Em 2 Coríntios capítulo 11, 3 e 4, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou que se recebereis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se juntar aos profetas de Deus, que estava trazendo a mensagem de Deus para eles, para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Sinopse 2, assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás, enviados por ele. Tópico 3, sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenana, está lá registrado em 1 Reis 22, 11 e 12. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosas pelas mensagens falsas na atualidade. Nós também temos isso hoje. A lição é super atual. E nos tempos que nós estamos vivendo de notícias das fake news, essa lição traz-nos que, à luz da Bíblia, nós precisamos estar atentos. Sobre o tópico 1, o profeta no Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que indica como tal mensageiros de Deus. E desprezaram suas palavras e escarneceram dos seus profetas. Está lá em 2 Crônicas 36, 16. A qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 7.
A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi sempre e também será sempre destratado pelo mundo. Não há comunhão entre luz e trevas. Jesus disse: o mundo vos aborrece, e sabei que se aborrecem a vós, primeiro aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é o que o mundo vos aborrece. Está lá em João 15, 18 e 19. A igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro, irmãos. Nós sabemos que somos as meninas dos olhos de Deus. O inimigo não pode tocar na nossa alma. O sopro da vida, quem deu foi Deus. Quando uma criança nasce, ela vem ao mundo, ela inspira ao nascer e assim começa a vida. Ao morrer, o homem expira e aí a vida se vai. Porém, segue o juízo. Haverá ressurreição e prestação de contas. Fiquemos alertas. Subtópico 2. Os portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados por Deus. É isso que o nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, nos traz. Javé não os enviou e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. Está lá no tópico da lição. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Jeová, mas também sobre os assuntos políticos e militares e administrativos da nação. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje também desestruturam a nossa sociedade. A mentira é o oposto da verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. Quem é o pai da fake news? O falso evangelho. Aprendemos no trimestre passado que as suas sutilezas tentam penetrar na igreja. Estejamos alerta. Olha o que Jesus disse e está registrado em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o Senhor é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, A ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Falar em nome de Javé sem que este tivesse autorizado era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas. Por quê? Porque eles se sentiam favorecidos pelos governantes, pelos reis, pelos sacerdotes, com a proteção do Estado ainda, pois os seus discursos o que agradavam a todas essas autoridades e a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época eram funcionários públicos, diziam o que eles queriam ouvir. Os discípulos desses falsos profetas e os falsos doutores ainda estão por aí, irmãos, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Fiquemos alertas, devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos, sutilezas que aparecem nas igrejas e não são de Deus. Sinopse 3, no Antigo Testamento a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece com a expressão qualificativa, tal como mensageiro de Deus. Chegamos aí à conclusão da lição de hoje. O apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel, entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja, conforme nós vemos no próprio texto áureo da lição de hoje. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar esta falsa testemunha. A igreja não pode compactuar com isso.
mesmo nas coisas triviais do dia a dia, pode terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Isso é ruim, isso é mal. Irmãos, a igreja é o sal da terra, está aqui para propagar o evangelho, boas novas. Fiquemos e trilhemos no verdadeiro e único caminho, verdade e a vida, que é Jesus, e não há atalhos fora dele. Para fechar, nós vamos trazer para a meditação dos irmãos o que está escrito lá em João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E aí disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, nesse trimestre, nós estamos aprendendo as verdades bíblicas que Deus deixou exarado na palavra de Deus, para que nós possamos verificar, para que nós possamos analisar à luz do Espírito Santo, guiados por Ele, para que nós possamos também estar com o nosso coração firmados na fé, na palavra de Deus, com os nossos olhos fitos no Calvário, com os nossos olhos fitos no único e verdadeiro caminho. Precisamos passar para os nossos alunos que esses acontecimentos que aconteceram lá, eles também podem e estão acontecendo hoje. Existem hoje falsos ensinadores, falsos doutores, como o apóstolo Paulo também traz lá quando ele escreve lá no livro de Atos, irmãos, e ele chama aqueles presbíteros, né? Os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele orienta ali, ele fala, olha, surgirão no meio de vós lobos devoradores. Estejamos atentos à palavra de Deus e examinemos as Escrituras, porque se nós examinarmos as Escrituras, nela que nós vamos cuidar, ter a vida eterna. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que guarda a sua palavra, que lê, que ouve, que guarda. É isso que está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Fiquemos com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Altíssimo, para que nós possamos também compartilhar com os nossos alunos, à luz da palavra de Deus, esses ensinamentos preciosos que estamos aprendendo nesse trimestre. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, Pai, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos por tudo aquilo que tem feito por nós, pela razão, pelo entendimento, por tu colocar as tuas palavras em nossos corações. Abre a mente dos nossos alunos, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, prontos para ouvir a trombeta quando ela ecoar. Que nós estejamos também com a nossa vida, Senhor, pautadas no teu evangelho, nas palavras da Bíblia Sagrada. Pai querido, abençoa cada professor, cada professora, cada pastor, cada missionária, cada dirigente de círculo de oração, cada secretária de sala, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos acompanhando em cada parte desse país. Que sejam ricamente abençoadas por Ti, Pai. Abençoa o ministério de cada um. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Tenham uma boa semana, em nome de Jesus.